Há 100 anos, a história registrava uma pandemia de gripe, que ficou conhecida como a gripe espanhola. Isso quando o mundo se recuperava de uma guerra. Ela se espalhou por meio de navios e trens de passageiros e estima-se que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. O professor de História em São José dos Campos, formado pela Unicamp, uruguaio Nicolás Alejandro Bianchi Sica, afirma que ainda não dá para dizer como a crise da Covid-19 mudará o rumo da história, mesmo que a pandemia não seja um fato novo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Agradeço pela oportunidade de participar do programa e fazer esse diálogo entre passado e presente em relação à pandemia de coronavírus. Quando a gente tenta entender os fatos à luz da história, nós precisamos, por uma questão metodológica, de distanciamento temporal. A história ela trabalha com rupturas e com continuidades. E entender essas rupturas e continuidades exige um tempo. É necessário ver como as coisas se desenrolam para entender o que de fato mudou ou não mudou. Então, a gente não consegue, pela história, dizer como essa crise mudou o rumo, por enquanto, até não ter esse tempo, até não ter esse distanciamento para entender essas transformações, essas rupturas e essas continuidades. E mesmo que isso aqui não seja um fato novo e nós possamos olhar, por exemplo, para o que foi a gripe espanhola, tem que olhar para o contexto, tem que olhar para as particularidades. A gripe espanhola, ela ocorreu logo no final da Primeira Guerra Mundial. Então, entender os efeitos da gripe espanhola, eles se misturam com os efeitos da Primeira Guerra. Então fica até complicado de separar o que é só da gripe, o que é só da guerra. Então até mesmo a comparação entre a gripe espanhola e o Covid-19, os efeitos dela, é uma comparação que é bastante delicada e tem que ser feita com muito cuidado. Nicolás afirmou que é possível fazer a comparação entre a pandemia da gripe espanhola e Covid-19, mas é muito complicado. De fato, nós podemos fazer essa comparação, mas sempre tomando um cuidado, que é para não cair naquilo que a história chama de anacronismos, ou seja, comparar épocas com características diferentes e atribuir a uma época características de uma posterior, exigir do passado coisas que naquele momento eram impraticáveis, eram impossíveis. Por exemplo, se a gente fosse comparar a Covid-19 com a gripe espanhola, a gente não pode perder de vista que no início do século XX não tínhamos as medidas de proteção, não tínhamos antibióticos capazes de tratar essas doenças respiratórias. Então essa comparação ela é complicada. Se a gente fosse olhar então para a peste negra do século XIV, a situação se torna ainda mais clara no sentido de impossibilidade de comparação. São contextos completamente diferentes. No século XIV não existia nem condição básica de higiene nas cidades. Mas podemos ver algumas coisas em comum. Em especial, vamos pegar a gripe espanhola, porque foi a primeira grande doença a chegar aqui no Brasil e a causar estragos no Brasil. Foi nesse caso que se praticou pela primeira vez na história do Brasil o isolamento social, fecharam-se repartições públicas, fecharam-se as escolas, incentivou-se o uso de transporte particular para evitar aglomeração em transporte público e principalmente o pânico, aquela sensação de não sei o que vai acontecer, como a gente vai sair dessa situação, uma doença nova chegando. Eu acho que esse ponto sim, ele é bem parecido com aquilo que a gente está vivendo no dia de hoje. Para o professor, uma crise como essa tem efeitos na economia e pode aumentar significativamente a desigualdade econômica. Todas as grandes epidemias geraram a curto prazo efeitos econômicos desastrosos. A realidade tende a se repetir com essa epidemia do novo coronavírus. Em relação à desigualdade, acredito que a tendência seja aumentar nesse cenário de crise. Podemos até olhar exemplos de crises econômicas recentes e ver como isso gerou aumento de desigualdades sociais. Por exemplo, se a gente for olhar a crise de 2008, de acordo com dados da Organização Mundial do Trabalho, o número de desempregados aumenta de 20 para 50 milhões entre 2008 e 2009. Em 2016, também cenário de crise econômica, o índice Gini, que é aquele que mede a concentração de renda, mostra um aumento da desigualdade social. Podemos olhar outros aspectos, como por exemplo a saúde. Historicamente, os índices de mortalidade infantil aumentam em cenários de crise econômica. E podemos pensar, por exemplo, nas condições díspares das escolas públicas e das escolas privadas durante esse período de suspensão de aulas presenciais. E em todos os casos, a gente vai perceber que aqueles que têm menos recursos sentem e sentirão ainda mais os efeitos da crise econômica. Então, com o coronavírus, acredito que a tendência venha a ser de aumentar a desigualdade. Mesmo que venham a ter doações por parte de grandes empresas, mesmo que grandes proprietários venham a ter prejuízos, quem mais sente isso é aquele que menos condições tem. Então, a tendência é um aumento da desigualdade.
Nicolás Alejandro Bianchi Sica comentou um fato curioso ligado à gripe espanhola, que a caipirinha teria sido criada na época como um remédio caseiro, uma mistura de cachaça, mel e limão. Essa história da caipirinha é realmente muito interessante e, de fato, há várias teses e essa é uma das hipóteses. Há quem afirme que a origem vem justamente da falta de respostas que o governo dava à gripe espanhola e as pessoas começaram a procurar soluções caseiras para combater a gripe. Partiram para aquelas lendas urbanas de que limão e mel curam qualquer enfermidade. Juntaram limão, mel, cachaça e alho para combater a gripe espanhola. Com o final da epidemia, continuaram usando o limão com a cachaça, com o mel e depois trocado pelo açúcar, e aí teria surgido a caipirinha. Essa é uma das explicações a respeito da origem da caipirinha. Há também quem diga que a caipirinha ela nasce como uma bebida alternativa e mais barata ao uísque e ao vinho importado na época do final da Primeira Guerra Mundial, que é um momento em que o custo de vida aumenta porque a chegada de produtos importados se torna muito caro. Então teria surgido uma bebida caseira, uma bebida local, mais barata do que aquelas caríssimas bebidas importadas. Em todos os casos, as duas histórias confluem para o interior de São Paulo. Então, a caipirinha vem da ideia do caipira do interior, ela teria surgido assim no interior de São Paulo. Há quem diga que foi por conta do remédio caseiro para gripe, há quem diga que foi uma alternativa mais barata às bebidas importadas por conta da crise causada pela Primeira Guerra Mundial. O professor de História de São José dos Campos afirmou, ao fazer suas considerações, que será possível contornar essa e outras crises quando pensarmos no interesse de todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de tratar esse assunto à luz da história, porque afinal de contas a história não se restringe ao passado, a história busca quem nós somos. E a gente nunca pode perder de vista isso, quem nós somos diante de situações adversas. Nós estamos diante de uma crise sanitária global que vai trazer efeitos econômicos negativos, como já analisamos. Os efeitos políticos disso são completamente imprevisíveis, mas a gente precisa deixar essa discussão no campo da ciência, no campo da saúde. Estamos falando de uma doença, então as medidas precisam privilegiar a questão da saúde, a questão do conhecimento científico. E eu gosto de pensar da ideia da república, afinal de contas nós estamos em uma república, nosso país adotou como forma de governo a república, e a palavra república vem do latim res publica, coisa de todo. E é interessante que na ideia de república o Estado se constitui de modo a atender os interesses gerais dos cidadãos em detrimento das vontades individuais. Se nós não perdemos de vista isso e privilegiarmos o coletivo, privilegiarmos o interesse de todos por em cima dos interesses individuais, certamente nós conseguiremos sair e contornar crises como é o caso da crise do coronavírus ou futuras outras crises que venham a acontecer. Muito obrigado.